antes, né? Então tinha lá, eu lembro o álbum da Istor Brasil, por exemplo. Olha. Então era história do Brasil em figurinha. Em figurinha. Mas... Você era bom de bafo, Zói? É mais ou menos. Mais ou menos. Você não era dava tão... aquela... Não. Naquela melecadinha na mão para poder conseguir virar. Aí... Mas mais era álbum de futebol, né? Ah, tá. Então, naquele tempo, o jogador de futebol permanecia no mesmo time durante muito tempo. Então... Quais os grupos que você estudou em São Carlos? São Carlos estudei no Eugênio Franco. Tá. Minha professora de segundo ano foi a dona Alice Madeira João Francisco. No terceiro ano, eu tive duas professoras. A mãe do Eduardo, acho que ele é daqui da ótica. O Eduardo, tá. O Eduardo, casado com a Ramira. Uhum. E ao mesmo tempo, no terceiro ano, outra funcionária aqui da USP, bibliotecária aqui na USP. Uhum. Uhum. A mãe do Eduardo, dona Nadia Cleto, Uhum. que é mulher do grande fotógrafo do Pires. Isso, do Pires, exatamente. E no quarto ano foi a dona Celeste. Dona Celeste. Celeste Esmenaldi Arruda. Você lembra todos os nomes, né? Você tem uma facilidade para guardar Não, todos eu os até nomes? tenho dificuldade de lembrar os nomes, mas os nossos professores eu Você não consegue vou me esquecer, não. Isso é Daí eu reconhecimento. fui fazer ginásio no Diocesano. Diocesano. Tá. Lá era uma coisa muito diferente de um grupo escolar. É mesmo? Como que era a cidade diocesana, hein? Olha, primeiro, o Diocesano tinha o externato, eu era externo, e o semi-internato e o internato. O internato ia só aqueles filhos que a família não aguentava mais é que ia para o internato. E tinha gente do São Carlos, sempre foi e é preciso que a gente explore essa marca de São Carlos, uma cidade de grandes escolas. Sim. E o Diocesano era uma grande escola. Uhum. Então tinha gente da Paraíba, do Pernambuco, da Bahia, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro. Praticava-se muito esporte, futebol de salão, basquete. Mas a gente estudava muito, os irmãos eram severos, rigorosos, né? Os padres, os grandes professores. Uhum. A gente tinha até professor que era ídolo da gente. Por exemplo, o irmão Conrado, que era o nosso coordenador da nossa classe, da nossa turma, era o nosso ídolo. Interessante. E ele acreditava nos alunos, na verdade, né? Eles tinham um afeto, né? Era mais do que só ensinar, né? Parece que a coisa era mais, ele chegava ao ponto de querer te ajudar ao extremo, né? Tinha esse lado também, né? Tinha esse lado, mas também tinha o lado rigoroso, que os internos é que sofriam mais com isso, né? De castigos, essas coisas todas. Tinha isso aí também. Então, embora a gente fala dos castigos e tudo mais que a gente sofria, eu sofri pouco, porque você era avaliado você tinha lá as suas notas, as notas, você tinha a disciplina, você tinha a aplicação, sei. E você tinha uma outra coisa, quatro avaliações. Depois você tinha o boletim cor-de-rosa, que está tudo bem. Tá. O verde, ou você tinha ficado sem nota em alguma coisa, ou tinha algum problema qualquer ali. Tá. O amarelo, você está péssimo e na marca do pênalti para expulsão. Olha! O branco,
tirasse um boletim branco, você já estava expulso da escola, tinha que procurar outro caminho. E avaliações mensais. Então, todo mês você tinha um boletim. Outra coisa ainda, classificação. Primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, 28º lugar. Você sabia o seu posicionamento no ranking da classe. Olha só, que interessante. Então, nós estudávamos todo dia. Então, ia estudar em casa. E quando tinha a prova, levantava às 4 horas da manhã e rachava até às 7 para ir para a prova. Então, o Dário Renato, falecido Dário Renato, marido da Lorém, o Mauro Sérgio Miguel, tinha o Glayton Basso, Celso Martinelli, Toninho Pelicano, Ciro Pelicano, quem mais? Tinha um grupo grande de pessoas que iam estudar. E estudar em casa. E aí, veja só, o Diocesano era escola particular, escola de classe média alta, mas havia os pobres que insistiam muito na educação, como eu. Então não existia esse tipo de diferença, estudava todo mundo junto, o nosso negócio era disputar a ponta do ranking, estar nos primeiros lugares e tudo mais. Então um mês era um, outro mês era outro, e todo mundo solidário. Quer dizer, havia disputa para chegar lá na frente. Tá. Mas não havia disputa entre nós que pertencíamos a um grupo informal de estudos. Todos amigos. Agora, depois vai fazer o clássico no Álvaro Guião e letras em Araraquara. Ele já foi fazer a faculdade. Uhum. É isso mesmo? Saí do Diocesano, fui para o Álvaro Guião e eram escolas que se rivalizavam. Eu tocava na banda do Diocesano, tocava trombone na banda do Diocesano. Quando eu fui para o Álvaro Guião, eu não saí da banda. Olha. Eu não saí da banda. Então eu cometia a heresia de, estando no Álvaro Guião, participar da vida do Diocesano. E a gente gostava das excursões que fazia. E eu estava no Álvaro Guião em 62, por exemplo, quando nós fomos tocar no Pacaembu na despedida da seleção brasileira, que foi ganhar o bicampeonato mundial no Chile. Que maravilha. Aí a gente viu Pelé, Garrincha, Milton Santos. Que é isso? Todo esse pessoal. Aí que você tocou trombone mesmo, com vontade. Mas eu ia falar, você falou, depois foi para a faculdade. As letras em Araraquara. Fazer letras em Araraquara. 17 anos ele entrou na universidade? Entrei com 17 anos. Que maravilha. Eu ia de trem para Araraquara. E meu pai ficava na plataforma, numa locomotiva lá. Porque eu sempre dava tchau para meu pai, se meu pai pudesse. Ele saía da locomotiva, vinha conversar comigo, com o pessoal que ia comigo para a escola. Muita gente daqui ia para Araraquara. Aquela que hoje é minha mulher, a Cleide, ia, a Majanelli, a Carolina, Maria Angélica Osório, que era uma moça cega, que estudou comigo o clássico inteiro, que fez o curso de letras junto. Tanta gente, meu pai ia lá. Mas meu pai apostou tanto na educação que tem um fato curioso. O Mazzaropi fez um filme de um filho em que Mazzaropi se esforçou tanto para formar o filho e chegou no dia da formatura, o filho se envergonhou do pai e não convidou o pai para a formatura, que era o maior desejo do pai, Mazzaropi. E meu pai tinha um temor, um medo terrível de você não convidar. Não, da gente se envergonhar da origem humilde e tudo mais. Olha. Então, meu pai foi na formatura. Lógico.
tanto na minha quanto na do meu irmão. E ele tirou da boca para dar a escola para a gente. Lógico, Tem um orgulho muito grande. Diminuir a comida, a roupa para poder dar para você. Camisa que ele usava, muitas vezes era de saco de açúcar alvejado. Para poder dar para você estudar. Mas eu nunca usei roupa de saco de açúcar. Olha, que pai, hein? Que pai, Azoete. O pior era para eles. O melhor era para nós. Que maravilha. No dia da sua formatura, com certeza, ele deve ter se emocionado muito. Claro. Se emocionou. Foi a maior glória que ele podia ter. Que bonito. Acho que eu dei 2 momentos essenciais para a felicidade do meu pai. O dia em que eu nasci, que eu sou o filho mais velho, e o dia da minha formatura. Que lindo. Tem até músicas que cantam o dia da minha formatura hoje em dia. É verdade. Mas a Azoete não parou por aí. Uma pessoa que sabia que através da educação ele chegaria em algum lugar. Ele foi. Foi longe. Foi longe ao ponto de fazer ciências sociais, depois de letras, pós-graduação na área de sociologia, pedagogia e direito. Ele estudou muito. Se formou em várias ciências da educação, dentro da educação. Isso que é interessantíssimo. Ele não parou por aí. Mas, ao mesmo tempo que ele aprendia, ele ensinava. Porque ele tem uma máxima com ele. Quem aprende, sabe ensinar. Explica um pouquinho. Você pega cada detalhe da vida da gente, né? Quando eu fazia ginásio, a gente estudava em grupo, o grupo imaginava o seguinte, que se lia os textos e vamos ver se a gente sabe. Então um explicava para o outro. E o teste de suficiência, vamos dizer, para o conhecimento da gente, a gente avaliava se a gente estava sabendo bem ou não, quanto maior a facilidade que a gente tinha para ensinar os colegas. Então, isso foi dando muita cancha para a gente. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu, logo no primeiro ano de faculdade, fui dar aula no cursinho, dava aula de latim. Latim. Eu tive um grande professor de latim no curso clássico no Álvaro Guião, Alfredo Filipelli. Um terror. Para você tirar 5, tinha que ser muito bom. Você tinha que passar a madrugada estudando. Que bom. Eu estudei tanto, que embora eu fosse da área de germânicas, inglês e alemão, eu conhecia muito bem o latim e fui dar aula no cursinho de latim, embora quem fizesse latim é o pessoal que fazia francês aqui, tinha curso de latim. Francês e latim. E eu comecei mais tarde, em 1968, a dar aula de latim no Álvaro Guião, substituindo de forma definitiva a dona Aida Vinti-Guerra. E quando eu entrei na faculdade, eu dava aula particular para a criançada, para a molecada lá da Vila.